A Argentina já desponta como uma das seleções mais faladas quando o assunto é Copa do Mundo de 2026. E não é à toa, o elenco é recheado de talento, com jogadores que somam diferentes estilos e atributos. Tudo isso sob o comando de um técnico que mudou o rumo da história recente da seleção, Lionel Scaloni. Mas até que ponto essa equipe é realmente boa? O que torna esse momento tão especial? Afinal, acreditar que tudo se resume a ter Messi em campo seria uma explicação simplista demais. Tem muito mais por trás dessa transformação, e é sobre isso que vamos falar. Todos sabemos que o papel do treinador é determinante para o destino de um time. Então, vamos começar justamente por aí. Pouco tempo atrás, a situação da Argentina era completamente diferente. Basta lembrar de 2014, quando veio aquela derrota dolorosa na final da Copa do Mundo para a Alemanha no Maracanã. Depois, duas finais seguidas de Copa América perdidas em 2015 e 2016, além da eliminação precoce no Mundial de 2018. Foi uma fase dura. Muitos já acreditavam que a chance de Messi alcançar a tão sonhada glória com a seleção estava escapando. Claro, Messi é um gênio, uma lenda viva, mas nunca é demais se forçar. Até os maiores precisam de um comandante à altura. Quer um exemplo? Em 2010, Diego Maradona assumiu o cargo de técnico, um ícone como jogador, mas desastroso como treinador. Depois veio Sérgio Batista, que tentou a sorte na Copa América de 2011, mas o resultado foi caótico, empates frustrantes, eliminações precoces e, inevitavelmente, a demissão. Com Alejandro Sabella, as coisas começaram a mudar. Ele trouxe uma nova solidez defensiva e levou a Argentina até a final da Copa do Mundo de 2014. Aliás, antes da gente seguir para essa parte dos tropeços, já se inscreve no canal para não perder nenhuma dessas histórias de bastidores do futebol. Aqui tem mais emoção que final de Copa, viu? Mas mesmo assim, quem veio depois, Martino e Sampaoli, não conseguiram transformar o talento em títulos. A seleção parecia sempre esbarrar no mesmo obstáculo. Faltava transformar qualidade em conquistas. Agora, avançamos no tempo. Após o fiasco da Copa do Mundo de 2018, Lionel Scaloni foi nomeado treinador interino. A decisão foi recebida com enorme desconfiança pela imprensa e pela torcida. Afinal, estamos falando de um ex-assistente sem qualquer experiência como técnico principal. Ninguém apostava que ele seria capaz de reviver a seleção, mas contra todas as expectativas, Scaloni encontrou o caminho. Seu 4-4-2 pragmático e a aposta em jogadores incansáveis, fortes fisicamente e disciplinados ao redor de Messi, deram ao time o equilíbrio que faltava. Scaloni montou uma engrenagem em que Messi poderia se dedicar exclusivamente ao ataque, deixando a defesa nas mãos de meio-campistas incansáveis como Rodrigo de Paul. O resultado, uma Argentina mais sólida, mais resistente e principalmente mais confiante. A prova maior veio em 2021, na histórica vitória sobre o Brasil na final da Copa América no Maracanã. Um título que encerrou um jejum de 28 anos sem grandes conquistas e que finalmente tirou um peso enorme das costas de Messi e de toda a camisa argentina. Aliás, falando em camisa de seleção, se você curte colecionar ou jogar aquele futebol com estilo, dá um pulo na nossa loja oficial, a Crack Shop. Tem camisa de time, de seleção e até da NBA para variar o look. O link está no primeiro comentário fixado. Foi o início de uma nova era. Mesmo sob críticas intensas e até ameaças de demissão, Scaloni mostrou que sabia o que estava fazendo. A união do grupo, a disciplina tática e a clareza de ideias fizeram daquela seleção algo completamente diferente do time perdido e desorganizado que vimos em 2018. E o mais interessante, aquela vitória no Maracanã foi apenas o começo, apenas a ponta do iceberg do que a Argentina poderia e ainda pode se tornar. A campanha na Copa do Mundo de 2022 começou com drama e tensão. Logo na estreia, a Argentina sofreu uma derrota chocante para a Arábia Saudita. O resultado reacendeu velhas dúvidas e colocou o time sob enorme pressão, mas foi nesse momento que a capacidade de adaptação de Scaloni brilhou. Ele mudou as peças do tabuleiro, colocando Enzo Fernandes como titular ao lado de Rodrigo de Paul e deslocando
trocando Alexis Mac Allister para meia pela esquerda. Esse ajuste deu uma nova cara à equipe, o equilíbrio voltou, a coesão apareceu e o 4-4-2 remodelado se mostrou a arma perfeita. Foi nesse sistema que levou a Argentina a superar confrontos duros contra México, Polônia, Austrália e tantos outros até chegar à final. E aí veio o épico duelo contra a França, considerada por muitos como um dos maiores jogos da história do futebol. Scaloni comandou um triunfo inesquecível, trazendo de volta a taça que não vinha desde 1986 com o Maradona. Esse título coroou o plano meticuloso de Scaloni e colocou toda a nação argentina no topo do mundo. Mas não parou por aí. Em 2024, a seleção confirmou sua força ao conquistar a Copa América. Nesse torneio, Scaloni mostrou mais uma vez sua visão de futuro, montando um esquema que já começa a preparar a equipe para viver sem Messi. A Argentina deixou de depender de um único jogador. Agora me diz, você vai depender dos outros para dar like e compartilhar? Ou vai ser protagonista e fazer isso agora? Mesmo não estando em sua melhor forma e deixando a final cedo por uma lesão no tornozelo, Messi viu o time mostrar profundidade, maturidade tática e uma dinâmica coletiva que só cresceu. Sob Scaloni, a Argentina se tornou um time em que cada jogador tem importância. Não existe mais a dependência exclusiva em Messi. Essa força coletiva ficou evidente quando Lautaro Martínez saiu do banco para marcar o gol decisivo na prorrogação, garantindo mais um título. Martínez, aliás, se reinventou, de criticado por perder gols em momentos-chave, a artilheiro da Copa América de 2024. Ele mostrou que pode decidir nos instantes mais pesados. Na Inter de Milão, Lautaro já é protagonista em disputas de título na Série A, conhecido por sua movimentação inteligente, pressão incansável e competitividade feroz. Um atacante que mistura habilidade e garra e que atormenta qualquer zagueiro. Mas ele não está sozinho. Julián Álvares também é peça de confiança de Scaloni, um atacante explosivo, versátil e com fôlego inesgotável. Revelado no River Plate e brilhando no Manchester City, já conquistou a Premier League e a FA Cup, acrescentando mobilidade, gols e fluidez ao ataque argentino. Sua capacidade de se associar e criar chances o torna o complemento perfeito para o Lautaro. Na defesa, a Argentina encontrou seu pilar em Cristian Romero, forte, rápido e sereno. Ele se consolidou como um dos zagueiros mais temidos do mundo. Sua agressividade nos duelos e seu senso tático apurado são essenciais no sistema homem a homem que Scaloni implementou. Atrás dele está Emiliano Dibu Martínez, um goleiro destemido, confiante e especialista em pênaltis. Sua presença intimidadora e sua força mental dão segurança absoluta à equipe em momentos decisivos. Pelas laterais, o time também conta com peças fundamentais. Nicolas Tagliafico, pela esquerda, é incansável, sempre apoiando no ataque com suas subidas e mantendo inteligência defensiva. Do outro lado, Gonzalo Montiel e Nahuel Molina se destacam pela agressividade e entrega, ajudando a equipe tanto ofensivamente quanto na recomposição. No meio-campo, o coração da Argentina pulsa forte. Rodrigo De Paul é o motor incansável da equipe, corre o campo inteiro, recupera bolas, pressiona sem parar e ainda cria jogadas. Sua entrega o coloca entre os melhores meio-campistas do planeta. Ao seu lado, Alexis Mac Allister traz criatividade e versatilidade. Campeão no Liverpool, mostrou maturidade e se firmou na seleção. Sua visão de jogo e chegada ao ataque fazem dele uma peça criativa indispensável, enquanto sua tenacidade dá equilíbrio entre defesa e ataque. E não dá para esquecer de Enzo Fernandes, o jovem talento que ganhou ainda mais destaque na seleção do que em seu clube, o Chelsea. A conquista da Copa do Mundo de Clubes da FIFA esse ano apenas confirmou o que já se sabia. Ele é especial. Com passes incisivos e posicionamento inteligente, Enzo se combina perfeitamente com De Paul, ajudando a desmontar defesas e controlar o ritmo da partida. Esse meio-campo, junto da defesa sólida e do ataque versátil, forma um conjunto taticamente fluido, competitivo e habilidoso. Sob Scaloni, a Argentina aprendeu a pressionar, lutar por cada bola e atacar com intensidade e flexibilidade. É uma equipe construída tanto pelo esforço coletivo quanto pelo brilho individual. Uma seleção que une espírito de luta e excelência técnica, e é justamente por isso que a Argentina está sim preparada para seguir vencendo mesmo além da era Messi.
Essa geração já mostrou que pode caminhar com as próprias pernas. Agora acabou a história de viver à sombra do craque. Essa nova Argentina tem personalidade, tem identidade e promete encantar o mundo. E você, o que acha? Será que a seleção vai brilhar de forma ainda mais única sem o Messi? Deixa aqui nos comentários quem, na sua opinião, pode ser o novo protagonista dessa era dourada. Agora, futebol não é só o que a gente vê nos 90 minutos. Quer descobrir as broncas de técnicos, as discussões quentes entre jogadores e até discursos que mudam o destino de uma partida? Cuidado com o spoiler. Então confere o vídeo que está aparecendo aí na tela e se surpreenda.